Graças a Deus, estamos aqui essa manhã. E eu não sabia que o pastor Marcos ia falar sobre isso. Então, o Espírito Santo, ele conduz todas as coisas. I didn't know Não é? Pastor Marcos was E nós going to vamos talk about falar this, but the Holy Spirit's in justamente control. um pouco sobre o aspecto que a igreja tem que assumir nesses últimos dias. And we'll be talking about the role that the church needs to assume in these days. O que a igreja tem que assumir? What does the church need to assume? What role? E nós vamos começar lendo And we'll begin by reading Eclesiastes, capítulo 11, from Ecclesiastes chapter 11, verso 1. verse 1. Eclesiastes 11 e verso 1. Ecclesiastes 11, verse 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: And it says, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Cast your Repeat. bread upon the waters, for you will find it after many days. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha, Salomão, né, ele escreve aqui já com uma certa idade, Solomon writes here, he's already reached a certain age. já tem uma certa experiência sobre ser líder, ser rei. He has experience in terms of being a leader, being a king. E nós vemos que nesse tempo, né, de Eclesiastes aqui que ele escreve, And during the time that he was writing Ecclesiastes, parece que ele começa a dar as suas últimas ordens para aqueles que iriam sucedê-lo dentro do reino de Israel. he begins to give his final orders for those who would come after him in the kingdom of Israel. E quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias o acharás, o que Salomão estava querendo dizer sobre isso? And what did he mean when he said, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days? Olha, pão aqui, no sentido de Salomão, é lógico, né? Ele estava falando da experiência. Here he was Ele talking estava falando about daquilo que ele, digamos assim, sabia de como produzir um pão. an experience he had. He knew how to make bread. E lançar o pão sobre as águas parece que é um desperdício, né? And casting it upon the waters seems like a waste, right? Que a gente sabe que pão e água não combinam muito bem. Bread and water don't mix very well. A água vai dissolver o pão vai sumir ali, né, no meio da água e The bread que will era begin pão to não é mais. dissolve and disappear, and what was bread no longer will be. mas no final, né, do versículo ele fala: depois de muitos dias o acharás. But he wraps up the verse saying, for you will find it after many days. Como vai achar um pão dissolvido em água? How are you going to find bread that's been dissolved in water? Pensar nisso. Have you thought about that? Mas Salomão fala que vai achar. But Solomon says here that you will find it. E se a Bíblia fala, é porque vai achar mesmo. And if the Bible says it, then it's because it's Dentro really da true. impossibilidade, Deus faz a possibilidade. Even within that impossibility, God makes it possible. E é o que eu tenho dito a algumas pessoas hoje, né, ultimamente. And what I've shared with some people lately, Às vezes eles querem achar resposta para tudo. sometimes they want to find an answer for everything. Às vezes eles querem encontrar na Bíblia a base para suas ideias. They want to find in the Bible a foundation for their own ideas. Então, há poucos dias agora, né, conversando sobre algumas coisas da Bíblia e tudo, e chegou num ponto que eu falei, olha, ele é curioso, ele não é estudioso. I was talking to someone about the Bible, and I reached a point where I said, this person is curious, not studious. Aí eu disse para ele, né, não com rispidez, com falta de educação, And politely, I told him, olha, está escrito na Bíblia, is it written in the Bible? então vai cumprir. Then it'll happen. If Com a so, minha ou com a sua ideia, vai cumprir. whether it's my idea or your idea, what's written will be fulfilled. Porque o pensamento de Deus é superior ao meu e ao seu. Because God's thoughts are superior to mine and yours. E eu prefiro parar por aqui. And I'd rather stop here. Eu não vou avante. I won't keep going beyond this. Agora vai cumprir. But it will be fulfilled.
E aqui é uma coisa que vai se cumprir. And here is one thing that will certainly be Mesmo que fulfilled, você ache impossível. even if we think it's impossible. Mas esse verso 1 é para a igreja. But this verse here is for the church. Lança o teu pão sobre as águas. Cast your bread upon the waters. Vamos. Quem é o pão da vida? Who is the bread of life? Esse pão, ele tem que ser lançado sobre as águas de que forma? How should this bread be cast upon the waters? In what way? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Go and preach the gospel to all creatures. Água na Bíblia, ou águas na Bíblia, Water in the Bible, em muitos textos, ele tem o sentido de povos, de nações. in many texts, is supposed to symbolize people, nations. Né? Se nós aplicarmos aqui esse texto, esse significado, So if we apply this meaning within this text, nós estamos vendo um chamado de Deus we see a calling from God para lançar o evangelho, Jesus, o pão da vida, sobre as nações. to cast the gospel and Jesus, the bread of life, upon the nations. Só que há uma bênção para a igreja, que é o final. But there's a blessing for the church at the end, Que depois de muitos dias, nós o acharemos. for you will find it after many days. O que nós vamos achar? What will we find? Nós vamos achar novamente o pão. We will find the bread once again. Aquilo que nós lançamos, nós vamos achar. That which we cast out, we will find. E a Bíblia diz em Tessalonicenses: e estaremos para sempre com o Senhor. In Thessalonians, the Bible talks about how we will always be with the Lord. Irmãos, aqui para mim condensa as duas responsabilidades e as duas finalidades da igreja: Here we see the two responsibilities of the church: pregar o evangelho to preach the gospel e se preparar para a vinda do Senhor Jesus and Cristo. to prepare for the coming of Jesus. Nós temos que estar com essas duas coisas bem afiadas na nossa vida espiritual. We need to have these two things very well sharpened within our spiritual lives. A igreja, ela está caminhando para os seus últimos dias. The church is walking towards its last days. Talvez muitos possam questionar: ah, mas eu tenho tantos anos, eu já tenho isso e ouço isso desde a minha infância. Maybe some might say, oh, but I'm this many years old and I've heard that since my childhood. Né? Já sou avô, já estou avançado em I'm idade e already a nada grandpa, I'm aconteceu. older, and nothing's happened so far. Eu digo para você, Jesus está próximo. I'll tell you, Jesus is coming soon. Se você tem 30, 20, 40, 60, 80 Whether you're anos, 30, 40, 20, 60, significa que Cristo avançou a sua proximidade em nos buscar na idade que você tem. Jesus has gotten that much closer to coming back to us. Jesus vem para a sua igreja de duas formas. Jesus came for his church in two ways. A primeira forma é, se nós falecermos, nós somos do Senhor. Paulo diz isso em But that he Romanos. comes for the church Se in two ways. vivemos ou Firstly, morremos, nós somos do Senhor. if we die, we are the Lord's, as Paul says in Romans. But also, if we live, we are the Lord's. A segunda forma é pelo nosso arrebatamento. And the second is rapture. Thank you. Yes. As duas formas que a igreja tem de ver o Senhor, The two ways the church has to see Jesus. nós não temos como precisar. Porque tanto a morte como o Whether it's arrebatamento, death or the nós rapture, não podemos delimitar quando será. we cannot determine when it'll happen. Neither of those things we can determine when they'll happen. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que enquanto é dia And the que word of the Lord nós says that preguemos while a there is palavra, still time que for nós us to preach anunciemos the a word, palavra. Então, para a igreja, ainda é dia. and so this is a message for the church, there is still time. Seja por estarmos respirando, temos o fôlego de vida, As long as we're breathing, we have the breath of life, ou seja, a proximidade do arrebatamento. we're getting igreja. closer and closer to the rapture.
Então nós temos que estarmos conscientes So we must be do nosso aware papel como cristãos. of our role as a Christian. Quando nós lançamos o pão sobre as águas, é isso mesmo que vai acontecer. When we cast the bread upon the waters, that's what will happen. O pão vai dissolver, The bread will dissolve, mas aquela água que recebeu o pão, but the water which has received the bread, se eu pegar aquela água, levar até um laboratório if I take a sample of that water, bring it to a lab, e analisar aquela água, and analyze it, com certeza, o analista vai virar para mim e vai falar, olha, essa água está misturado com isso, que certainly the analyst will pão. look at me and say, oh, this water is mixed up with this, which is part of bread. Irmãos, a disseminação do evangelho pelo mundo, The dissemination of the Somos gospel nós. across the world is nós temos que us. lançar It's esse our job. evangelho. We need to cast out the gospel. Nós somos resultados de um pão lançado sobre as águas. We are the result of bread that's been cast upon the waters. Se nós voltarmos no tempo, isso acontece lá em Atos. If we go back far enough, we see it in Acts. Quando a igreja ali em Jerusalém, When the church in não é? Jerusalem ela começa a pregar o evangelho. begins to preach the gospel. Vem uma dificuldade, vem a fome, And then there's difficulty, there's e famine, eles são espalhados pelo mundo. and they're spread throughout the world because of it. E dali vem a história da igreja até os nossos dias. And there we can follow the history of the church up until our days. Esse país, This nation eu disse que já foi um berço de missionários. is like a Foi um birthplace berço of missionaries, em que eles realmente lançaram o pão sobre as águas. or rather a location where they truly came and cast the bread upon the waters. Nós que somos brasileiros somos resultados de We, muitos missionários que saíram desse país. Are a result of many missionaries who came from this country. Eles lançaram. They cast out the bread, E a ordem continua. and the order still Temos continues. que lançar. We need to be casting upon the waters. Porque existem algumas coisas, irmão, que nós temos que observar e trazer para o nosso dia a dia como cristãos. There's some things that we should note and make part of our day-to-day lives as Christians. Primeiro, eu fico pensando, né, sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. First, I Ali often think no about momento da Jesus' cruz. death on the cross. E eu fico olhando assim que todo o acontecimento, vamos ler alguma coisa, Mateus 27, Let's read about that. Vamos ler alguns Matthew versículos. 27. para a gente construir essa ideia. Mateus 27. Quero ler do 46 ao 50. Verses São os 46 últimos momentos do through Senhor 50. Jesus ali na cruz do Calvário. The last few moments of Jesus on the cross. Matthew 27:46. Verso 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo a uma cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. So from verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? And some of the bystanders, hearing it, said, This man is calling Elijah. And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. But the others said, Wait, let us see whether Elijah will come to save him. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Não foram os pregos que seguraram o meu Jesus na cruz. It was Não not the foram. nails that kept Jesus on the cross. It wasn't. Foi o seu grande amor por nós, irmão. It was his great love for us. Aqui ele chega ao extremo de entender que Deus não estava com ele. Here he understands that God wasn't Porque with Deus não him. podia contemplar os pecados que nele estavam.
He couldn't even think upon the sins, all the sins that were over Jesus at that moment. Se tinham dois ao lado dele ali, e pregados, e pagando um preço pelos seus erros, There were two others next to Jesus on the other crosses, paying for their mistakes, coisas totalmente materiais, very materialistic things. Jesus estava sofrendo a dor espiritual, Yet Jesus was suffering spiritual pain, carregando sobre ele carrying os upon nossos himself pecados. our sins. Sabe por que é espiritual? Do you know why it's a spiritual pain? Porque na própria crucificação, um dos ladrões virou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Because during the crucifixion, one of the men that was next to Jesus said, "Remember me when you go into paradise." Outro detalhe, esse mesmo homem crucificado ali, ele disse: olha, eu não vejo nele nenhum pecado. Nós sim cometemos pecado. Ele falando com o outro The companheiro same dele. man said to Mas him, esse nenhum pecado I fez, don't see cometeu. any sin in this man who's next to us, referring to Jesus. We've sinned, but I don't see anything like that in him. E nós vemos que o Senhor, ele tinha que cumprir na cruz do Calvário And we see that the Lord had to fulfill this on the cross o tempo de Deus. in God's timing. Ele não ficaria nem um minuto a mais, nem um minuto a menos do que era necessário para nos resgatar. He wouldn't be there 1 minute more or 1 minute less than what was needed to rescue us. O Império Romano, ele fazia aquilo porque ele queria espetáculo, né? The Roman Empire did that because they wanted to put on a show. Quanto mais uma pessoa ficasse crucificada, The longer somebody was crucified for, mais seria um exemplo do castigo que os romanos aplicavam sobre aqueles que desobedeciam suas ordens, the greater an example of the punishment that the Romans would put upon those who disobeyed their orders. e mais espetáculo ele trazia para a multidão que estava ali. It would be much more of a show for the multitude that was there. Irmãos, há outras passagens que diz, né, isopo, outros dizem fel, enfim, aqui que nós lemos diz vinagre. There's other passages that refer not just to sour wine, but other types of liquids. Nós usamos o vinagre em uma ferida para quê? What do we use vinegar for on a wound? Para limpeza e alívio, não é? For cleaning, for relief. Isso traz o quê? Uma sobrevida. And what does that bring? Jesus rejeitou aquela esponja Life. porque ele tinha que cumprir o mandato do Pai, não dos homens. Fala de novo, O pastor. vinagre, de alguma forma, colocado na sua boca, The vinegar, when placed on, in his mouth, when given to him to drink, mesmo sendo amargo, even though it was bitter, ele poderia trazer, por pequenos momentos, it could still, for small moments in time, uma sobrevida. bring life. Tá? Então, isso era um costume na crucificação. And this was a custom during crucifixion. É tanto que os soldados, So much so that the soldiers, eles não quebraram as pernas do Senhor porque ele já estava morto. they did not break his legs because he was already dead. Porque também era um costume Because there was another para custom. apressar, né? Porque aí depois de um certo tempo também eles queriam parar o In espetáculo. order to quicken the death. Era Because quebrar after a as certain pernas. time, they wanted to bring it to an end, and so they would break their legs as a way to quicken their deaths. Dos crucificados, Of não those é? who were crucified, Para que se adiantasse o processo. in order to speed up the process E mais dor. and increase the pain. Mas o Senhor Jesus, mesmo na cruz do Calvário, ele não estava sob o domínio humano. But Jesus, even when on the cross, was not under Ele human estava power. sob o domínio de Deus. He was under God's dominion. Então, ele rejeitou aquele vinagre, So he rejected as suas that and pernas it não offered to foram him. quebradas. His legs were not broken. foi reconhecido que ele era o Filho de Deus It was recognized that he was the Son of God. e foi reconhecido que todo o pecado da And humanidade it was estava recognized that sobre ele. every sin of humanity was upon him. Porque no momento em que o pecado realmente pesou, Because in the moment that he felt the weight of sin, ele sentiu por algum tempo a separação de Deus. he felt a separation from God for a period of time. E ele diz aqui, né?
Eli, Eli, lama sabachthani. Deus he meu, says Deus meu, here, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani. My God, why have you forsaken me? Igreja, nós já pensamos isso. Church, have we thought about this? Nós estamos sempre dizendo assim, não, We're always saying no. Deus não vai te desamparar, meu irmão. Deus God- não vai te desamparar, minha irmã. God A will- sua prova realmente é pesada. God will Nesse not momento fail que você you. Your passa, trial é is pesado. heavy. What you're going through is difficult. Essa obra que você está fazendo, The work that you are doing, Deus vai estar contigo. God will be with you through it. Qual o momento que nós, como servos de Deus, At what point do we, as servants of God, nós viramos para um outro servo ou serva de Deus turn to another servant of God e falamos, ó meu irmão, and say, Deus te desamparou. God has abandoned you? Infelizmente eu tenho que falar que Unfortunately, I got to tell você you está desamparado. that God has abandoned you. Deus não está contigo. He's no longer with you. Irmãos, Brothers and nós não sisters, pronunciamos isso. we never say that. Mesmo quando pecamos, Even when we sin, mesmo quando erramos, even when we make mistakes, a Bíblia ainda diz the Bible que still a says sua mão está estendida that his hand stretched out para segurar na nossa mão. to hold on to us. Deus não nos desampara. God does not abandon us. He does not leave us. A única For pessoa sinners. como homem nessa terra que disse, Deus meu, por que me desamparaste? The Foi only Jesus Cristo. human who said, my God, why have E you foi por forsaken me?" causa was de Jesus. nós. And it was because of us. Foi por causa de nós. It was because of us. Vocês já pensaram que seja que, não sei, 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, não Have sei you thought precisar, você não ter, num momento de dor, a quem recorrer? For a certain amount of time, whether 10 Você já minutes, a pensou half isso? hour, 1 Você- hour, not having someone to go to in a moment of pain. Seja o pai, a mãe, um amigo, um Whether parente, it's a a igreja, father, a um mother, irmão. a friend, Hã? the church, a brother. Jesus, Jesus ele ficou nessa situação was por in causa this de mim situation e por causa de because of você, me igreja. and because of you. É a mensagem suficiente para nós lançarmos o nosso pão sobre as águas. That's enough of a message for us to cast our bread upon the waters. Para irmos aonde o Senhor mandar, To go where the Lord levarmos tells o us evangelho. to take the gospel there. Não foram os pregos que seguraram o meu Jesus It was not the nails that Mas held foi o Jesus seu up on amor that cross, but his por love mim. for me. E outra coisa que eu fico pensando, agora eu vou viajar um pouquinho nas minhas viagens aqui. And one other thing that I think about. Ele foi sepultado. Aí ficou sexta para sábado, He was in the tomb, sábado para domingo. and he was there Friday to Saturday, Saturday to Sunday. Até que no domingo de manhã as mulheres vieram And then early on Sunday, the women came, e o anjo anunciou. and the angel A announced, quem você está procurando? A "Who are you looking Jesus? for? Jesus? Ele ressuscitou. He resurrected. Vai e espalha essa nova. Go and spread this news Ali aos discípulos. to the disciples." Só que eu quero pensar da sexta, do sábado, But I want to think about essas viradas aí de noite. this time overnight from Friday to Saturday, Saturday to Sunday. Irmãos, como ficaram os discípulos? How were the disciples during that time? Como ficou o mundo em si, mesmo sem saber? What was the world like in this waiting period? Vocês já pensaram? Have you thought about that? Havia, lógico, o Deus Supremo que tem domínio sobre todas as coisas. Of course, God is sovereign. He has dominion over all things. Mas já não havia Jesus. But Jesus wasn't there at that time. Já não havia confiança. There was no more Havia trust. escuridão, irmãos. There was darkness. É por isso que os discípulos se recuaram, né? And that's Espiritualmente eles recuaram e The ficaram disciples spiritually escondidinhos. kind of went into their corners and hid a little bit. Por que eles recuaram? Why? Why did they do that? O criminoso já tinha sido morto. Uh, Já não era mais, não é? the Um criminals had already perigo para o Império Romano. died. They were no longer a danger for the Roman Empire. O perigo tinha sido extirpado. This threat Estava had been done away with. E por que eles se esconderam? And why did they hide? Olha, o cristão,
Christian, quando ele não vive na expectativa when they don't live in the expectation dos ensinamentos de Jesus, of Jesus' ele por teachings, si só se esconde. on their own, they will hide away. É aí que nós temos que pensar. And that's what we Nós need to estamos think about. escondidos? Are we hiding? Ou nós somos uma carta para ser lida, como Paulo diz? Or are we a letter to be read, like Paul says? Os discípulos, The de disciples, sexta para sábado, de sábado para domingo, eles se esconderam. from Friday to Saturday and Saturday to Sunday, hid away. Eles não deram muito a cara, não. They kind of kept to themselves. Vamos pensar nisso, igreja. Let's think about that, church. Isso é sério. It's Como nós serious. estamos? Nós estamos How nos are we escondendo? doing? Are we hiding away? Ou nós estamos, como Marcos capítulo 16 e 15 diz, né? Cumprindo Or o are we mandamento. like Mark 16 and Ide. 15 says, fulfilling the commandment E pregai o evangelho a toda criatura. of go and preach the gospel to all creatures? A questão, uma vez eu ouvi o saudoso irmão Ruschel dizendo numa das suas mensagens, One time I heard a message by ele a estava em Belo brother. Horizonte, I was in Belo Horizonte at the time, ele disse o seguinte, and he said the que quando a following. gente, muitos cristãos lê assim, ide pregai o evangelho a toda criatura, When many Christians read, go and preach the gospel to all nations, ele pensa em lugares inalcançáveis, they think about unreachable places, muito longe de onde eu estou. very far from where I'm currently at. E aí eu desanimo. And then I become discouraged. Enquanto nós devíamos pensar o contrário. However, we should think the opposite. O pregar o evangelho a toda criatura Preaching the gospel to every creature está muito mais perto de mim is actually significantly closer to me do que eu imagino. than I can imagine. Então, irmãos, And so, olha, a questão do id, this idea do of pregar o go evangelho, de and lançar o preach pão the sobre as gospel and águas, cast the bread upon the waters ele está ligado is à connected nossa jornada. Nós somos to peregrinos our nessa journey. terra. We are pilgrims on this earth. Irmãos, tem muita gente na nossa frente, There's mas lots of estão people ahead indo. of us, and they're going. Outros estão mais And atrás. there's others who are Mas behind estão us, vindo. and they're coming. E nós temos que continuar nossa And we caminhada. need to continue on this walk. Sabe por quê? Do you know why? O que nós aprendemos dos nossos pais espirituais That which we learn from our spiritual parents é que a geração que está peregrinando is that the generation that's in a pilgrimage é aquela que detém a tocha da verdade, que é o evangelho. is the one that keeps the torch of truth, which is the gospel. Então somos nós, irmãos. And so it's us. A geração futura, se Deus nos permitir, The future generation, if God allows, ela não tem ainda a tocha da verdade. does not yet have the torch of truth. A geração passada, como Previous o próprio nome diz, passada, eles já Which- se foram. Previous, right, from the past. Que todos possam ver. So that all Jesus em may nós. see Jesus in us. Esse é o objetivo da igreja. That's the goal of the church. Que o mundo veja Jesus em For nós. the world to see Jesus in us. Essa geração This generation precisa de ver Jesus needs to see Jesus neles. in them. Essa igreja precisa This de church ver needs to Jesus see nela. Jesus in it. Nós precisamos estar com a We tocha need do evangelho nas nossas mãos. To have the torch of the gospel in our hands. Esse é o id. That's the go that he commands us to. Se Deus nos deixar na nossa circunvizinhança, ide. If God left Se us Deus mandar within para um estado, our ide. local community, then go. If God sends us to a different state, then go. Se Deus nos mandar para os confins da terra, If God sends me to the ends of the earth, ide. go. A questão é que eu tenho que ter dentro de mim que eu tenho que lançar o pão sobre as águas. But I need to have within me the idea that I need to cast the bread upon the waters. Sabe por quê? Do you know why? Irmãos, a nossa glória está perto. Our glory is approaching. A nossa glória está It's perto. irmãos. approaching. O pastor falou um negócio de escatologia, você vai estudando Pastor was escatologia, talking about eschatology. aí As you você study vê it, you que start to see como nós estamos perto how we da are vinda de close. Jesus. to Jesus' coming. Não é? E o escritor aos Hebreus, ele diz isso. É a And the nossa author- esperança, irmãos. In Hebrews talks about how this is our hope.
Hebreus 10:37. Hebrews 10:37 Diz o seguinte: says the following. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. Irmãos, são Brothers and palavras sisters. como essa, um versículo como esse, It's verses like como this esse, que nos dá a força that give para us continuarmos strength caminhando. to continue walking. Jesus não tardará, irmãos, é só um Jesus will pouquinho not de delay. tempo, um pouquinho It's just a little só. bit of time. Aguenta firme, Hold on, hold fast, prega. preach A tempo e fora de tempo, nós chegamos nessa época at any de pregar a time. tempo e fora de tempo. At any time. E viajar mais uma vez, segunda vez, hein? Another thing I want to share with you. Eu estava my pensando thoughts. nesse versículo, a tempo e fora de tempo. I was thinking about this verse that talks Pregar a about tempo e fora de tempo, falar a tempo e fora de tempo. preaching when it's time E and when it's not time. So remetendo at all a nossa times. geração aqui, And thinking about What? our generation here. eu estou no tempo. I am in that time, in the current time. Todo domingo, Every Sunday, nós temos um tempo separado we have a separate amount of time para pregar o evangelho. to preach the gospel. E o fora de tempo? And what about when it's not that time? On Irmãos, Sundays. qual o assunto que você quer saber pelo YouTube, pelo Facebook? What are you trying to learn about and read about on YouTube or Facebook? Falamos sobre a crucificação de Cristo, We talked about the né? crucifixion Vamos of dizer Christ. assim. Digita lá no Facebook, ou no Google, Write that ou out no on YouTube, Facebook onde or você quiser. Google or YouTube or whatever. Quantas mensagens vão aparecer? How many messages will come up? Já pensaram? Have you thought about that? Qual o tempo que você pode ouvir? How much time can you take to listen to these messages? Hoje todo mundo tem um fonezinho aqui, né? Grudado. Pretty much everyone has headphones Seja sem nowadays. fio, com fio, tá o With fonezinho or without ali. wires, usually we have headphones. Aí você tá lá no seu serviço, você tá ouvindo. So you're there at work and you can put it on and listen to it. Você tá no carro, você tá ouvindo. Or you're in the car, you can put it to play. Você tá lá, sei lá, fazendo algum afazer doméstico, Or you're doing something around the house você tá ouvindo. and you can listen to it. É tempo. Is that time? Você já viu que hoje, né, nós fazemos, né, pelo menos duas coisas com a mídia ao mesmo tempo? Have you noticed that today we usually do two things with the media at the same time? Eu faço meu serviço e ao mesmo tempo estou I escutando. work and at the same time I can listen. Eu pensei, olha, gente, nós temos um grande privilégio para essa geração. And we have this great privilege in this generation É o fora de tempo. that the out of Aquele que time, não é normal. that time which is not Aquele que está specifically fora da separate for this, normalidade humana. it's out of the norm. Não é? E muitos têm se empenhado em deixar ali para que quando nós buscarmos alguma coisa, So take an effort so that when we seja ali seek something disponível out, nesses canais aí da mídia. it's available in Olha o fora various de tempo. forms of media. Talvez na época de Paulo seriam outras coisas. Maybe during Paul's time it would be different, Mas pelo menos na nossa época eu vejo um dos detalhes do fora de tempo isso. but in our time I can see Está that ao this, meu acesso. it is accessible to me. These messages No are momento em accessible que to eu me. quero. At any moment, it's at my fingertips. Parece tudo eu, né? And it seems like it's kind of focused Mas on me, right? é. At my fingertips when I want it. But Eu tomo a decisão. it's true because I make that decision. Nesse fora de tempo, eu quero ouvir coisas que me edificam ou não? In this out of time, meaning not on the Sunday service specific time, do I listen to things that edify me or not? Eu escolho. It's my choice. O que você tem escolhido no fora de tempo? No What seu have fora you de been tempo? choosing in your out of time, in your separate time? A igreja. Não tardará. He will not delay. Irmãos, se nós pegarmos o Novo Testamento, If we look at the New nós Testament, vemos Paulo dizendo que ele esperava o Senhor para os seus dias. we see o Paul talking arrebatamento about para how os he seus waited dias. for Jesus during his Hebreus days. aqui diz que, né, é um pouquinho de tempo. Hebrews says, yet a little while, E aquele que há de vir virá e não tardará. and the coming one will come and won't Irmãos, delay. a palavra, ela não mente. The word does not lie. Esses homens
These men, Por um pouquinho de tempo que foi a vida deles, o Senhor já veio para eles. for however long their lives were, O the Lord Senhor already não came to them. tardou. The Lord did not delay. Irmãos, para nós é da mesma And forma. for us, it's Esse the same pouquinho de way. tempo que é a nossa vida, que This Tiago diz que é um short time that we sopro. have our lives, which the Bible talks Tiago about how diz que it's de but a manhã é vapor. erva bonita, verdinha, In the e morning, de tarde it's tem que ser jogada ao a beautiful fogo, flower, porque já but later it's murchou. thrown into the fire 'cause it's withered Essa é a away. nossa vida. That's our life, right? It's Então, a very irmãos, é um short amount pouquinho of de time. tempo e o Senhor virá e Ele So não just a short amount tardará. of time, and God will come and He will not delay. Jesus É will aquilo que eu come. disse no início da mensagem. And it's what we said in the Ou seja, beginning of the pela message. morte ou pelo Whether arrebatamento, by death or nós rapture, somos do Senhor. we belong to the Lord. E se vivemos, somos do Senhor, e se morremos, And somos if do we live, Senhor. we belong to Him. É And um if we pouquinho die, de we tempo. belong to Him. It's a short E Ele amount não of time. tardará. And He Ele não won't delay. falha. He does not fail. Ele não falha, irmão. He doesn't fail. Igreja, nós temos que tomar esse conhecimento. Church, we need to have this Jesus knowledge virá that Jesus will para o come. mundo. Nós falamos que Jesus For virá the e eles world. precisam ser salvos. Para a igreja, Jesus For the virá. church. Ou seja, pela nossa morte física, ou seja, pelo Whether arrebatamento. by physical death Ele or não rapture, tardará. He will not delay. E o apóstolo João, And John ele diz que no momento final, em que quando a igreja estiver com Cristo, says that in the final moment when the church is with Christ, nós teremos we will be a bênção que nós esperamos como salvos, the blessing e that we servos hope de for Deus. as servants of God saved by Him. a esperança de quem lançou o pão The sobre hope as águas. of one who has cast the bread Apóstolo upon João, the ele waters. diz, John Amados, Says, agora, beloved, agora, é agora, now, tempo in this presente, present time, somos filhos de Deus. we are children of E God. ainda, irmãos, não se manifestou o que havemos de ser, ou And seja, that pela which we will morte, ou be seja, has not pelo yet arrebatamento. manifested, whether by death or rapture. Mas nós sabemos, But we know nós temos que ter essa certeza. We need to Isso have tem que this estar vivo no assurance. nosso coração. it needs Isso to be tem que estar alive in our queimando no hearts. It nosso needs to be coração. burning in our hearts. João termina o verso 2. John wraps up in verse 2. Mas sabemos que quando ele se manifestar, We know that when He manifests, seremos semelhantes a ele. we will be like Him. Porque assim como é, nós o veremos. Because we will see Him just as He Tragada is. foi a morte pela vitória. Paulo disse isso em Coríntios. And death has been overcome. Irmãos, quando ele se manifestar, When He nós vemos no manifests, arrebatamento da igreja que primeiro os mortos em Cristo and there ressuscitarão. will be Depois the nós, rapture os que of the estivermos church, vivos, when those seremos who are dead in Christ will transformados. rise, and Encontraremos those com of os us who are nossos alive will be irmãos que já transformed. partiram And we will meet with those nos who have already ares. parted. E dali a igreja formada And from there, encontrará the com o church Senhor together nos ares. E will estaremos meet the Lord para in the air, sempre and we com will o Senhor. forever be with Him. Se isso não te motiva a lançar os If pães that's sobre as not a águas, o que motivation eu for you posso to cast out the dizer? bread, then what can I tell you? Nós somos dele. We are His. Nós o veremos como ele é. We will see Him Imagina a as He pastora, né? Eu vou is. ter que chegar primeiro, porque vai ser um tempão que a pastora vai gastar ali conversando com Jesus. I know Pastor is going to spend a lot of time É. talking to Jesus. There's going to be a É. line. Mas irmãos, é o nosso desejo But that's estarmos our com desire, ele, is to be sermos with como him. ele é. To be as He is. Vemos as suas feridas We see His e wounds. saber que aquelas feridas foram we feitas know por causa de mim. That they're there because of me. Aquelas pregos que ultrapassaram, That the nails aquelas marcas foram feitas por mim. and those marks Não were tenho que done by ter me. ali, né, a mesma postura de Tomé que não acreditou, eu só vejo se I eu don't need to tocar. be like Thomas who doubted and said, "Oh, I'll see if I can." I'll E o believe Senhor if I deixou can Tomé see it," tocar. and touch it, and the Lord allowed him to. Olha, Tomé, está aqui. Você And He está said, vendo? "Look, right here, just see." A fé te move. Faith moves us. A fé te move a pregar o Evangelho. Faith moves us to preach the gospel. A fé te move a abrir a Bíblia. It moves us to open Estudar. our Bibles and study. A fé te move a orar. It moves us to pray. A fé te move a avançar com a igreja, Faith moves us unindo-se to aos advance with the fortes, church, encorajando os united fracos, and encouraging the weak no caminho para o céu. as we walk towards heaven.
lança o teu pão sobre as águas. Cast E your depois de bread upon muitos the dias o waters. acharás. For after many Vocês days entenderam you'll agora find por que it. nós vamos achar o Do we pão? understand now why we will find the bread? Porque nós lançamos. Because we cast it. Eu não posso dizer aqui para nós, todos nós que estamos aqui, I can't say here for all of us that are here qual é o tempo em que nós acharemos novamente esse pão. what the time is that we will once again find this bread. I can't say when exactly that'll be, Mas nós vamos encontrá-lo. but we will find it. O That's pão da certain. vida, Jesus Cristo. The bread of life, Jesus Christ, Se ele é o pão da vida para o mundo, will be the bread ele of já life é for o the pão da world. vida para nós. He already is the bread of life for us. E como João diz aqui, And as John says here, nós o veremos como ele é. we will see Irmãos, him se as isso he não is. arde no nosso coração a vontade de estar com Cristo, And if that doesn't isso não é create in our desistir da hearts a vida, não. desire to be with Christ, it's not about giving up on É life. desejo, But é it's a promessa. desire, Ele falou it's que a vai promise. voltar. He said that he'll return. Hebreus diz que ele não tardará. Hebrews says he E won't João delay. diz que nós o veremos como ele é. And John says that we'll see him as he is. Irmãos, se isso não arde o nosso coração, If that doesn't burn in our hearts, nós temos que chegar junto ao Senhor Jesus e perguntar o que está we acontecendo. need to approach Jesus to say, what is going on? Why? What is happening? O problema é nosso. Because then at that point, the problem is Problema é meu. ours, if that doesn't burn in our hearts. Mas Jesus But estará ali Jesus will be there para conversar com você. to talk with us. Deus estará ali para te dar as respostas que talvez você não tenha. He'll be there to give us the answers that maybe we don't yet have. Porque ele prometeu não te desamparar. Because he promised that he wouldn't forsake us. Então, irmãos, And busque, so, busque, seek, pregue, preach. porque a nossa redenção está próxima. Because our redemption is close. Amém? Amen. Deus nos abençoe. God Amém. bless us.